Olá pessoal, eu sou Alexandre do canal Livre Pensador, humanista secular. Estou aqui para fazer mais um vídeo e responder a um jovem que assistiu o meu vídeo falando a respeito das testemunhas de Jeová e a excomunhão ou a exoneração. E eu falei de algumas bobagens, né? Dessa seita ou essa denominação Testemunha de Jeová. E ele, assistindo o meu vídeo, ele comentou dizendo que eu precisaria conhecer o Deus verdadeiro e conhecer o nome de Jeová. Ele não refutou nada a respeito do que eu falei, né? Que o que é como o testemunho de Jeová, o chamado testemunho de Jeová, agem na sua disciplina com um membro da sua denominação, com aquele que faz parte do seu grupo denominacional e que não segue os princípios bíblicos. Os princípios bíblicos. Porque o que o testemunho de Jeová faz, eles agem de acordo com o que a Bíblia manda. É de acordo com o que o livro manda. O livro de autoridade, a autoridade deles, é o velho livro, a Bíblia. Principalmente o chamado Novo Testamento. E aí eles excluem as pessoas que não estão de acordo com as doutrinas bíblicas, né? Aqueles que aderiram à mensagem, concordaram com a mensagem e depois, do meio para o fim, viu que o jugo é pesado, que o caminho é estreito, como diz a Bíblia, que a porta é apertada. E ele sabe que ele vai viver sempre debaixo da culpa. Porque o que a Bíblia ensina é o contrário daquilo que a natureza humana quer, do que é natural. É um livro que vai contra a natureza do ser humano. Vai contra a natureza do ser humano. Então, vai chegar um momento que a natureza vai pedir para fazer aquelas coisas que não tem nada de errado nessas coisas, no comer, no namorar, no sexo, na prática do sexo. Não tem nada de pecado. Mas só que o livro condena, né? A homossexualidade, condena relações sexuais de pessoas solteiras, que a pessoa tem que ser casado, se não for casado é pecado, praticar o sexo, independentemente de que a pessoa esteja de acordo um com o outro de praticar, sentir vontade de praticar, concordar em praticar, fazer amor, como chama, e aí, mas que não são casados, que foi um desejo do momento que não pode fazer não, porque isso aí Deus não quer. Deus não quer e o livro de autoridade condena isso aí. Chama isso aí de fornicação, né? Relações sexuais com pessoas, de pessoas não casadas, com outro que não é o seu cônjuge. É isso aí que é ensinado. E adultério é, segundo a Bíblia, infidelidade conjugal. Infidelidade conjugal. Mas isso aí, do lado da Bíblia, adultério é só a mulher que comete, o homem não. O homem não. O homem pode ter 2, 3 mulheres na Bíblia. Mas a mulher só pode ter um só homem. É isso aí. Os direitos lá não são iguais, os direitos são diferentes. Por quê? Porque a cultura bíblica é uma cultura do macho, é uma cultura machista e favorece ao homem. O homem
é o dono da mulher. O homem é o chefe, é o cabeça, é o senhor da mulher. A mulher é a serva. A mulher é uma coisa, como diz lá na Bíblia, no texto do livro de Êxodo: não cobiçarás a mulher do teu próximo e nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Está lá, a mulher está entre as coisas que pertencem ao homem, né? Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu boi, o teu jumento, nada disso, né? A mulher é ali chamada da coisa que pertence ao homem, né? A mulher é coisa do homem, o homem não é coisa da mulher, né? É isso aí. O homem pode separar-se da mulher, mas a mulher não pode separar-se do homem. É a cultura bíblica. Então, esse camarada, ele falou que eu tinha que conhecer o nome, né? O nome do Deus bíblico. E ele disse que é Jeová o nome do Deus bíblico. E ele totalmente desconhece a origem da sua denominação, né? O chamado Testemunho de Jeová, eles dizem que eles receberam esse nome através de um texto das Escrituras. Eles tomaram para si, imputaram para si esse nome, né? Dizendo que ali naquele texto se referia a eles. Era eles, né? O defensor do nome. E aí eles tiraram os israelitas, descartaram os israelitas, disseram que os israelitas foram rejeitados. Eles chamam o antigo Israel, né? O antigo Israel quer dizer o antigo povo do Deus de Israel, e eles assumiram a posição desse povo, né? Eu vou mostrar para vocês aqui onde é que está o texto que eles dizem que se aplicam a eles, né? Somos nós aqui, né? Vamos ver, de acordo com o contexto, se isso aí se aplica a eles, com quem está falando e para quem está falando, né? Vamos ver aqui. Aqui diz assim, vós, Isaías 43:10, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais, e me creais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Então aqui, vós sois as minhas testemunhas, diz, na Bíblia diz assim, de Jeová. Mas será que no original está Jeová? Ou Yehová? Yehová? Não. No original lá está Adonai. Adonai. Adonai, porque os judeus, com o respeito que eles tinham para com o nome, com as 4 consoantes, que é pronunciado Iud, Rei, Vav, Rei, Iud, Rei, Vav, Rei. É o nome de cada letra do alfabeto hebraico. Iud, Rei, Iud, Rei, Vav, Rei. Tá entendendo? Iud, Rei, Vav, Rei. Aí é a pronúncia de cada letra, não é o nome, é a pronúncia de cada letra. E os judeus, por medo de que o nome fosse profanado, eles não pronunciavam, deixaram de pronunciar o nome e colocou no seu lugar ali Adonai. E qual é a tradução certa? É a que fala Jeová, como o testemunho de Jeová diz que é a tradução verdadeira deles, que os outros quiseram omitir o nome? Não. A tradução certa é essa aqui mesmo. Senhor, com letras maiúsculas, que quer dizer soberano Senhor. A versão aqui certa está essa aqui. E a versão do testemunho de Jeová não está seguindo
uma tradução correta, porque lá está Adonai. No lugar do nome das 4 consoantes está Adonai. E não está lá Jeová, está Adonai. As 4 consoantes. Então, entre as 4 consoantes ali, eles inventaram o nome Yehová ou Javé. Colocaram as vogais que não tinha, no hebraico não tem vogal, no hebraico não tem vogais, só consoante. O alfabeto hebraico é formado de consoantes e não tem vogal. Aí eles colocaram as vogais no meio, né? Tá lá Yehová, ou Yavé, faz-se o nome que quiser. Mas eles, no original lá, eles colocaram os judeus Adonai. Tá entendendo? Aí pega-se as vogais de Adonai e coloca entre as 4 consoantes, pronuncia assim, Yehová. E outros colocam Yavé. Tá entendendo? Então é um nome confuso. Mas lá, os judeus colocaram mesmo Adonai, né? E Adonai, traduzido para o português, é Senhor. Não é Jeová, é Senhor. Então essa versão aqui está certa. Essa tradução aqui está certa, né? Aqui está certa, não está errada. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Diz o Senhor. Aí os testemunhos de Jeová querem restaurar o nome e diz que é Jeová. Né? Mesmo que fosse Jeová, no sentido. Mas quem é esse servo, o meu servo aqui? Quem é o meu servo aqui? É os americanos? O testemunho de Jeová é formado de americanos. A chamada de testemunho de Jeová são formados de americanos. Porque a religião deles foi criada lá nos Estados Unidos da América. Foi criada por Charles Taze-Russell. Mas o meu servo aqui no texto não é americano. O meu servo aqui se refere ao povo de Israel. Porque o que está aqui na Bíblia hebraica não foi para nenhum gentio, pessoas de outras nações. Isso aqui diz respeito ao povo de Israel. É palavra para os povos de Israel. Você tem que ver quem está falando e para quem está falando. E aqui diz, vós sois as minhas testemunhas, dizendo com os israelitas, na época, os israelitas. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Meu servo aqui escolhi. Nessa época que foi dizer esse texto aqui foi escrito, não existia americanos lá. Não existia os americanos lá. Isso aqui foi escrito para os israelitas, os descendentes de Jacó, e não para nenhum brasileiro, nem para americano, nem para russo. Aqui essas testemunhas aí não se refere ao chamado testemunho de Jeová. É um erro deles, um erro de interpretação, e eles assumiram para si isso aí. Mas as minhas testemunhas, diz o Senhor, meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Aqui ele está chamando a atenção para que o povo de Israel reconheça o pacto que foi feito com o Deus de Israel. E não se volte para outro Deus, porque o Deus de Israel é um Deus ciumento. É um Deus ciumento. E ele fica com ciúme daqueles que foi compactuado com ele e está virando as costas para ele para adorar Baal e outros deuses das outras nações. Né? E ele dizendo, eu anunciei, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Então, as pessoas que acreditam que Jesus também é Salvador, já está fora disso aqui. Porque ele está dizendo, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Então a salvação está nele, não está em Jesus. Já é também
uma condenação para os cristãos que acreditam que Jesus é o único e suficiente Salvador. Está entendendo? É uma repreensão para os cristãos, né? Eu anunciei a salvação, realizei, falando aqui não de salvação de alma espiritual, falando de salvação de livramento do exílio da Babilônia, né? Está falando aqui. Não está referindo a salvação de alma, de espírito, nada disso. Salvação física, salvação do cativeiro, e não de alma, nem salvação do último dia, salvação daquela época lá do cativeiro babilônico. Então, para você notar que Testemunha de Jeová, e o rapaz me deu um texto para ler dizendo o nome, cujo nome é Jeová, no Salmo 83, verso 18, mandou eu ler o texto. Mas o nome não é Jeová, esse nome Jeová é um nome fabricado pelos teólogos, né? Pelos teólogos. Tanto, qual é o nome certo? Jeová, Javé, Yehová, qual é o nome certo? Eu já li na literatura Testemunho de Jeová que ele diz assim, ou Jeová, ou Javé, tem que ser pronunciado o nome. E qual é o nome certo? É Jeová ou Javé? E se vocês estão pronunciando o nome errado, e aí? E me diz aí. Então a tradução certa é Senhor, porque vem de Adonai, que quer dizer meu Senhor, soberano Senhor. Não é Adoni, Senhor. Adonai quer dizer soberano Senhor. É isso. Então, esse texto não se aplica a nenhuma pessoa, seja ele americano ou brasileiro. Aqui se referia aos israelitas, que o Deus de Israel está dizendo aqui que eles seria testemunha deles, testemunhasse que ele era o único Deus, que guardasse os mandamentos dele, né? Principalmente o sábado, como sinal de uma aliança, a circuncisão, como outro sinal também de aliança, e que nada disso o Testemunho de Jeová pratica hoje aqui. O chamado Testemunho de Jeová pratica. Ele não pratica sábado, a guarda do sábado, as chamadas festas santas de Levítico 23, eles não praticam, está entendendo? Então eles não é testemunha verdadeira, são falsas testemunhas. Eles não praticam a circuncisão, que é um sinal do pacto entre o Deus de Israel e o seu povo, porque aquele que não pratica a circuncisão, de acordo com Gênesis 17:10, quebrou a aliança, estão afastados, né, do pacto. Então nada disso eles praticam. Como é que eles são testemunha verdadeira? Como é que isso aqui se aplica a eles? Eles estão totalmente fora disso aí. Então, são falsas testemunhas. Se quer se apoderar daquilo que não é deles, por inveja ou ciúme, tá entendendo? E aí, entra num beco sem saída. Então, amigo, vamos pesquisar mais, vamos buscar mais conhecimento a respeito dessas coisas, para fugir dos enganos da religião. Porque a religião é, como diz o professor Eustáquio, é pura ilusão, pura fantasia e pura superstição. Ateísmo é verdade com base na ciência. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, inscreva-se em meu canal. Bom dia, boa tarde, boa noite e passe bem.